Minhas queridas, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Foram 3 meses de hiato, de recolhimento, de leituras, de viagens, de diálogos, de silêncio, de reflexão. E estamos de volta para mais uma temporada do Prelo. E essa aproximação, essa reaproximação, o meu sentimento é como reencontrar um amigo que eu não vejo há muito tempo. Eu tenho um monte de novidade para contar, eu tenho muita coisa gostosa para contar e então é muito prazeroso porque parte dessa intimidade que é a nossa intimidade com quem a gente vem construindo. Eu acho que é quase um método literário de conhecimento das coisas, né? Que é um método que parte da intimidade e vai pensar na escrita, na publicação, nos livros, no que é importante para a gente, né? A matéria dos livros ela não tem como ser matemática, né? Ela não tem como ser esquadrinhada de uma maneira geométrica, ela não tem como ser ressecada, né? E submetida, vamos dizer, a uma espécie de é, autópsia, né? É uma biópsia. A coisa está viva. E na medida em que está viva, ela é íntima, ela é pessoal, ela é uma troca, um diálogo. E o Prelo é isso. Então, eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, continuar essa conversa. Sempre uma continuidade, né? É sempre um caminho, é sempre um. A gente está sempre em movimento, né? E não existe primeiro capítulo nessa conversa. O primeiro capítulo é insondável, né? E hoje a gente vai conversar, né? Eu convidei para a conversa uma grande editora. O nome dela é Bia Nunes de Souza. Bia Nunes de Souza é a editora da Vestígio, que é um selo do Grupo Autêntica. Não sei se você já ouviu falar em Nação Dopamina, não sei se você já ouviu falar em Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esses são só no Foco Roubado. Esses são só alguns dos grandes títulos desse selo editorial. E a Bia é responsável pela não ficção da editora Vestígio. E eu conversei com ela sobre um livro que eu acho que pode que coloca, assim, ele conviveu comigo durante um mês, assim, desde que eu recebi o livro em casa, que eu tenho, vamos dizer, dialogado com ele. E o tema central dele é como que a nossa expectativa em relação às coisas pode exercer um efeito sobre as coisas, né? Que coisas são essas? A nossa saúde, nossa atividade física, a nossa capacidade intelectual, mental, o nosso cansaço ou o nosso vigor, a idade que a gente dá para a gente mesmo, né? Ou seja, é uma série de fenômenos, né, com os quais a gente convive, nos quais se a gente consegue, de algum modo, relativizar certas expectativas, certos preconceitos que a gente tem em relação a gente mesmo, ou ao que é ter 40 anos, ou 50 anos, ou 70 anos, ou a ideia de estar cansado, de estar descansado, tudo isso é colocado do avesso, né, a partir de estudo científico. Isso não é teoria da atração, né, embora talvez isso embase alguma coisa da teoria da atração, explique porque algo daquilo lá faz efeito, né? E o livro é esse, do autor David Robinson. E eu vou conversar então hoje com a Bia, depois da nossa vinheta. Bia Nunes de Souza é editora, tradutora e produtora de conteúdo com mais de 20 anos de experiência. Atualmente trabalha na editora Vestígio, do Grupo Autêntica, onde é responsável pela prospecção e produção de livros de autoconhecimento e divulgação científica. É formada em Direito pela PUC São Paulo, com especialização em Língua Portuguesa e Literatura pela Unip e Gastronomia, História e Cultura pelo Senac São Paulo. A conversa foi uma delícia, podia se prolongar por muitas horas, né? Então, assim, ela passa voando e espero que você goste muito. E me diga depois o que você achou. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Bia, seja muito bem-vinda ao Prelo, é um prazer conversar com você, tudo bem? Tudo bom? Obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar com você e indiretamente com todo mundo que vai ouvir a gente depois.
Bia, eu acho que uma maneira legal da gente começar a conversar é ouvir um pouco sobre o seu percurso, para daí a gente passar para esse livro e falar um pouco sobre também a linha editorial da Vestígio e tal. Mas você poderia começar falando um pouco sobre como que você, falando um pouco do teu percurso e como que você chega na Vestígio? Claro, bom, eu trabalho com texto quase que desde que eu me conheço por gente, assim, né? Assim, sempre fui muito leitora, sempre gostei muito de livro, gostei muito de ler, sempre estive às voltas com o livro a vida inteira. Uhum. Não fui trabalhar com isso logo, não fui estudar, né, fazer faculdade nessa área, eu fui fazer direito, que tem um monte de livro envolvido também, mas é de outra natureza, não é o que eu faço hoje, mas o livro estava sempre muito presente na minha vida, né? Uhum. É, e aí, numa época em que eu deixei de ser advogada, eu tive a sorte de encontrar uma pós-graduação em língua portuguesa e literatura na Unip, onde eu tive aula com a Márcia Lígia Guidin, que foi a minha orientadora no TCC. E aí a Márcia tinha um estúdio editorial e me convidou para trabalhar lá com ela, fazendo preparação, revisão. E aí então foi que eu formalmente entrei no mercado editorial, né? Assim, fazendo nos bastidores do livro. Então eu deixei de ser uma leitora e fui trabalhar com o livro, com a feitura do livro mesmo. Antes disso eu já tinha é, passado uma temporada na finada Livraria Cultura como vendedora. Então assim, todos os caminhos do livro de alguma forma estiveram presentes na minha vida. Eu percorri esses caminhos de algum jeito ou de outro, né? E aí, enfim, depois dessa experiência do estúdio, eu fui trabalhar em outras editoras e hoje eu estou na Vestígio, já faz 3 anos, quase 3 anos, e para onde eu vim a convite do Arnovan, que é o nosso editor ali. Uhum. É, Durante todo esse tempo, no mercado editorial como editora, eu sempre trabalhei com não ficção. E eu sempre fui uma leitora de literatura, de ficção, mas eu acabei vindo trabalhar com não ficção. E aí um mundo inteiro muito maravilhoso foi se descortinando na minha frente. É um clichê horrível, né? E eu espero que você diga para os seus alunos, para os seus escritores, não fazerem esse tipo de clichê, né? Mas assim, eu me encontrei muito nesse mundo da não ficção. Basicamente a maior parte do que eu leio, não só para o trabalho, mas fora do trabalho também, porque eu comecei a entender que me ajudava muito a entender o que estava acontecendo no mundo, entender o que estava acontecendo ao meu redor, então com a minha família, com os meus amigos e comigo mesma. Então eu comecei a entender que os livros é, iam me ajudar a navegar melhor pelo mundo e tentar ser uma pessoa melhor. Outro clichê, né? Então, estamos aqui listando os clichês para evitar. Mas, mas é mais ou menos isso. Assim, eu fui entendendo que dava para a gente aprender muito mais coisas nos livros, né? Então é isso. Então eu vim para Vestígio faz quase 3 anos para desenvolver ampliar, né? Uma linha de livros de não ficção que a Vestígio já estava fazendo, que é essa linha dos livros de autoconhecimento e divulgação científica, que são dois temas que eu amo, junto com saúde mental, a gente vai falar disso aqui. É, São temas que eu gosto muito, que são temas que para mim é um prazer ler, é um prazer editar, é um prazer prospectar, procurar títulos novos sobre esses assuntos, né? Desenvolver projetos nesses assuntos. E a Vestígio me convidou para ampliar um pouco mais essa linha, porque em 2020, comecinho da pandemia, em abril de 2020, a Vestígio publicou um livro chamado Talvez Você Deva Conversar com Alguém, Uhum. que foi, eu acho, o livro certo para uma época muito, muito errada, assim, uma época muito tenebrosa que a gente estava vivendo ali, uma época de muita incerteza que estava começando para a gente. Que ano É, foi isso? Desculpe. Foi abril de 2020, Ah, quando o 2020. livro foi publicado. Uhum. Foi um momento em que a maior parte das editoras estava muito insegura de publicar novos livros, porque a gente não sabia o que ia acontecer.
E aí a Vestígio apostou nesse livro e foi ótimo porque era o livro que as pessoas estavam precisando ler naquele momento. E é um livro que cresceu muito no boca a boca, nas indicações, justamente assim, talvez você precisa ler esse livro, é muito foi indo nesse movimento muito orgânico desse livro ser recomendado. E aí ele até hoje é um dos maiores best-sellers da Vestígio. E aí, desde então, a gente tem conseguido pelo menos uma vez por ano, assim, sistematicamente, a cada ano, a gente vem acrescentando mais best-sellers e com essa vida longa, né, que para uma editora no mercado editorial é o que a gente mais almeja, né. Claro que tem lançamentos que são livros de explosão, que vão fazer muito sucesso quando lança, mas depois ele acaba mirrando um pouco nas vendas. Mas esse é um livro que continua vendendo consistentemente até hoje, mais de 4 anos depois, né? E, e a gente foi assim. Então, em 2021, a gente lançou um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais, que fala sobre a relação das crianças e dos. Exatamente, do mesmo autor do Façons Ler, que é esse livro que está aí, o Michel Demorger, que é um neurocientista francês. Depois, em 2022, a gente lançou Nação Dopamina, que é um livro que também está fazendo muito sucesso, que fala sobre a nossa relação com o comportamento compulsivo, fala sobre é, as maneiras que a gente tem para lidar com esse comportamento compulsivo, que muitas vezes é causado pelo nosso entorno, pelo ambiente que a gente está vivendo, a vida muito corrida, os hábitos que a gente tem. A gente lançou ano passado um livro que também está indo super bem, que chama Foco Roubado. Tiago também já leu, né? Já é um dos garotos propaganda desse livro, né? E então são todos esses livros são livros que conversam entre si na questão de da gente conseguir entender um pouco mais do que acontece com a gente, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com os outros e andar pelo mundo, viver nesse mundo, né? Existir nesse mundo de um jeito um pouco menos doloroso, né? Porque é um mundo de muita cobrança, é uma sociedade em que a gente vive com muita pressão, com pressão por resultado, pressão por produtividade, pressão, né? Então, são livros que ajudam muito a gente a entender isso. Então, ao mesmo tempo que são livros que tratam de questões profundas de saúde mental, mas são livros leves, porque isso é uma coisa que a gente preza muito, a gente quer trazer livros que sejam para o público leigo, qualquer pessoa pode ler um livro desses, a gente quer destrinchar esses assuntos para os leitores, né? A gente quer que levar esse conhecimento para o maior número possível de gente. Então a gente traz essas discussões de um jeito leve e de um jeito interessante. E sempre com o que eu aprendi com esse livro, o que eu posso aplicar na minha vida agora. Todos esses É, livros têm isso. muito bom. Assim, você toca numa questão para mim que era muito difícil escolher. Eu já queria conversar com você desde que a gente conversou há alguns meses, né? Assim, eu falei, nossa, a gente precisa prosseguir com essa conversa. E a gente se reencontrou, né, Bia, por conta justamente do foco roubado. Contando Exato. um pouco a história para as pessoas, o que aconteceu? A Bia, a gente já se conhecia em 2008, um negócio assim, por conta do Peraí. meu primeiro romance, que é o Estado Vegetativo, e a Bia trabalhava com ou numa livraria de literatura policial super bacana, que inclusive eu encontrei títulos lá que eu não tinha encontrado em lugar algum, até me lembro do Dashiell Hammett, da Chave de Vidro, que eu comprei com vocês há muito tempo. E aí, o que acontece? Eu comprei esse título, ano passado eu tava viajando, tava em Amsterdã, e esse livro aqui, ó, que é Sim. o Foco Roubado, esse é o exemplar em inglês. Ele tá fazendo um baita sucesso lá, entendeu? Ele tava em destaque, as livrarias estavam falando, olha, leia esses livros, e eu fui e comprei, e assim, eu comecei a ler, e eu não larguei, entendeu? Foi assim, eu li, eu acho que uns 3 dias, 3, 4 dias, e é um livro grande, né? É,
relativamente grande para você Sim. ler, né, em 4 dias. E ele conversava assim, comigo diretamente sobre a nossa dificuldade de estabelecer, vamos dizer, uma relação um pouco mais densa, mais profunda com as coisas, né? Eu acho que a gente vive um pouco nessa epidemia do ultraprocessado em todas as áreas da vida, no Sim. conhecimento, redes sociais, tudo é muito. Assim, às vezes tem até uma intenção de construir coisas mais densas, mais profundas, mas o meio parece que está provocando uma espécie de nivelamento da experiência em diversos âmbitos, né? E o Foco Roubado fala muito sobre isso. E eu indiquei no ano passado esse livro, né, Bia? Foi aí que eu indiquei para minha comunidade de escritoras, escritores, e muita gente leu e falou e deu esse retorno sobre esse livro, falando que aí eu vim para o Brasil e falei, pô, esse livro tá publicado, saiu uma matéria, eu acho que foi na Folha, né? De página inteira sobre esse livro, a experiência de leitura da jornalista que tinha sido também muito impactada com o livro. E aí na nossa conversa, você mencionou esse outro livro sobre o qual a gente vai falar, que é O Lado Bom das Expectativas. Mas aí depois eu fui ver O Selo da Vestígio, e tem muita coisa, então é muito difícil escolher, né, desde Nação Dopamina, né, até esse que você é, que fala sobre leitura, que eu faço aos ler, fala sobre leitura, fala sobre a importância, né, da leitura versus tablets, redes sociais, celular, né, de como a gente tem sido tolhido, né, a experiência tem sido, assim, vamos dizer, é, é, prejudicada por por essas tecnologias, que eles não estão tão mais a serviço da gente quanto dos seus criadores, né? E então, assim, esse é um tema recorrente, acho que na ação da dopamina e tal. Agora, você a gente conversou sobre esse livro, né, que é O Lado Bom das Expectativas, e você me mandou esse livro. E eu li esse livro e foi a mesma experiência com o Foco Roubado. Eu falei, É. nossa, todo mundo precisa ler esse livro, né? Todo mundo precisa ler esse livro, O Lado Bom das Expectativas. E bom, a gente vai falar sobre do que se trata esse livro. Então, e eu também vou falar um pouco da minha experiência de leitura, mas antes eu queria ouvir um pouco de você. Em primeiro lugar, dessas obras, né, da curadoria da editora, o que você Uhum. sente? Bom, você já comentou algumas coisas, né? São livros acessíveis, são livros que de alguma forma enriquecem a nossa experiência, mas o que você encontra em comum entre essas obras que tocam nas pessoas? Eu sei que é uma pergunta meio difícil, né? É difícil de, às vezes, localizar, mas você reconhece alguns pontos, assim? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma. Vou voltar um pouquinho e já respondo a tua pergunta. Perfeito. Na Vestígio, a gente tem um grupo de parceiros, de leitores que são parceiros. Então, a gente manda os livros para esses leitores, eles fazem resenha nas redes sociais. Isso é uma prática super comum nas editoras hoje em dia. Mas eu tenho a sorte imensa de poder conversar com esses parceiros uma vez por mês. A gente, sim, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, a gente faz uma reunião em que a gente troca impressões de leitura. Elas falam o que é que elas acharam, o que é que elas gostaram, o que é que elas não gostaram. Que eu já digo logo, se não gostou, já me fala, porque aqui a gente trabalha com a verdade, eu quero que vocês me joguem na lata. Então, assim, então é uma relação muito boa que a gente tem com elas, assim, com essas parceiras e parceiros. São mais de 30 que com quem a gente conversa, do Brasil inteiro, de todas as idades. Então tem desde gente com 20 anos até gente com mais de 70, tem gente de Teresina até gente do Sul. Então, assim, é muito bacana poder ouvir. Para mim, como editora principalmente, e isso eu sempre falo para eles, para essa equipe, é, eu não tenho esse contato direto com o leitor, porque meu contato com o leitor é sempre mediado pela livraria, pelo meu time comercial, né? Então, essa oportunidade de ouvir em primeira mão o que o leitor está achando do livro é muito rica para a gente. Inclusive, a história do Foco Roubado, da gente ter se reaproximado, vem de uma anedota que eu preciso contar, porque isso é
a glória de qualquer editor é estar numa livraria e chegar uma pessoa e perguntar para o livreiro: você tem o livro Foco Roubado? E foi o que aconteceu comigo na livraria da Vila da Fradique. Eu fiquei, não acredito. Aí eu fui conversar e a moça tinha feito o teu curso. E aí eu achei, nossa, meu Deus, eu preciso voltar a falar com o Thiago por conta disso. Porque é muito gratificante isso, né? A gente tá numa livraria e ver que as pessoas estão procurando, estão querendo ler aquilo que a gente selecionou, que a gente com tanto cuidado preparou aquilo ali, né? E aí, para responder a tua pergunta, uma coisa que eu noto no retorno que essas parceiras da Vestígio dão pra gente, elas dizem que parece que os livros da Vestígio, elas fazem todos parte uma grande turminha. Os autores parecem todos que eles fazem parte de um grande grupo, é, que vão exatamente isso, trazer informações para a gente poder se preparar para existir nos dias de hoje, né, e sobreviver na sociedade. Então, eu acho que isso reflete o que a gente faz na curadoria dos títulos para Vestígio, né? Assim, então, o que a gente está sempre procurando? A gente procura livros que possam trazer informação, como eu já disse aqui, e também resolver uma questão. Então, não é informação só pela informação. Então, por exemplo, é claro que a gente tem no catálogo livros sobre história da alimentação, livros sobre política, sobre história, sobre ensaios. A gente tem livros que fazem pensar, vamos dizer assim, né? Que vão ensinar a gente e vão ampliar a nossa compreensão de mundo de alguma forma. Mas uma parte dos livros dessa curadoria que a gente tenta fazer são livros que vão fazer a gente pensar, mas também vão ajudar a gente a agir. Então, livros como que eu já mencionei, talvez você deva conversar com alguém, o Nação Dopamina, o Foco Roubado, Fábrica de Cretinos Digitais, esse que você mostrou agora, o Faça-os Ler, que fala sobre leitura. Todos esses são livros que eles vão ampliar o nosso conhecimento sobre alguma coisa que provavelmente a gente sabia muito pouco, né? A maior parte das pessoas sabe muito pouco, eu inclusive, mas também vão mostrar caminhos para a gente usar isso que a gente aprendeu no nosso dia a dia e no convívio com as outras pessoas, né? Então, no Fábrica de Cretinos Digitais, por exemplo, que é um livro que ele fala sobre a relação entre as crianças, as telas, os meios, as redes sociais, enfim, ele dá ali muitas informações e jeitos para a gente poder ajudar as crianças mesmo, as crianças e os adolescentes, assim, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência dessas crianças e desses adolescentes com as telas ou não, né? Então, sempre tem um componente prático ali, sem ser uma receita de bolo. Isso eu acho muito importante a gente falar, porque Muito bom. o leitor é múltiplo, a gente tem não só a gente tem múltiplos leitores, como nós, como leitores, somos múltiplos em vários momentos da vida. Então, tem coisas que vão fazer sentido para a gente num momento e que talvez alguns anos antes não fosse ecoar. Então, também tem a questão da gente estar pronto para ler aquele livro e aplicar aquelas coisas na nossa vida, né? Então, quando a gente tenta trazer todos esses autores que estão trazendo esses conhecimentos e de alguma forma estão dando dicas práticas para a gente aplicar na vida, né? A gente está tentando, de certa forma, construir uma sociedade que vai conseguir pensar junto, né? As pessoas vão conseguir pensar em conjunto em várias coisas que são importantes para a gente. Então, desde os nossos relacionamentos pessoais, as questões de saúde mental, as questões do trabalho, que também é importante, questões de produtividade, precisa de tanta, não precisa. Então, muitas dessas coisas, né, são assuntos que são muito importantes para todo mundo, porque afetam todo mundo, né? Ainda que a pessoa seja aposentada, não trabalhe mais e fique o dia inteiro lendo, de alguma forma isso afeta a vida dela, afeta politicamente que eu digo assim, no sentido de cidadania, de convívio, de existência em grupo, em comunidade, né? Então é bom a gente sempre conseguir colaborar com essa discussão e, de quebra, se a gente conseguir melhorar a vida das pessoas e vender muito livro fazendo isso, é o ideal.
Eu acho que tem uma coisa que eu tava pensando. Uma vez eu vi aquele autor de não ficção também, o Malcolm Gladwell, dizendo que ele, quando escreve um livro, ele pensa em causos e histórias que são ótimos temas para uma conversa num bar ou numa festa, sabe? Exatamente. Você tá lendo um livro e aí você tá conversando com a pessoa e aí você lembra de alguma coisa que você leu no livro e você fala, olha, sabe que eu vi num lugar que tal coisa, tal coisa, tal. Eu acho que o David Robinson, ele é um exemplo excelente, né, desse caso. A minha experiência de leitura foi eu acho que é uma tradução muito boa, justamente essa de pensar, agir, mas sem ser seja, são fenômenos complexos, né? E se você se pauta em ciência, se você se pauta, né, em rigor científico, em pesquisa, as coisas elas não te dão uma receita quadradinha, né? Você vai ter que, de algum modo, também pensar, se debruçar sobre a tua experiência, a tua vida e aquilo que está sendo dito no livro. Então eu acho que é, é muito interessante porque eu comecei a aplicar as coisas desse livro imediatamente. E é muito interessante. Eu acho que assim, para a gente começar a falar disso, talvez seja legal um pouco começar do começo. A, qual que é a tese do livro, né, Bia? E, e aí dentro disso, né, o que que é efeito placebo, o que que é efeito nocebo? É, isso que você falou de que a gente não pode simplificar as coisas, isso também a gente tem muito em mente. Então, a maior parte dos livros que a gente publica, esses todos que eu citei, são de profissionais, né, especializados em cada área, né? Então, a gente tem, né, psicólogo, psiquiatra, a gente tem neurocientista, neurologista. Então, a gente sabe que essas pessoas têm o conhecimento bruto, esse conhecimento acadêmico, e vão conseguir traduzir para o leitor mais amplo, né? No caso do David Robson e do Johan Hari, que é o autor de Foco Roubado, eles são jornalistas muito especializados em ciência e em pesquisa, né? Então eles conseguem, e aí eles têm a verve jornalística que torna o livro tão gostoso de ler, acho que é por isso que você leu tão rápido, tanto o Foco Roubado quanto esse lado bom das expectativas, né? E aí, o David Robson, que é o autor desse livro aqui, do lado bom das expectativas que a gente está conversando, ele é um jornalista britânico especializado em ciência. Então, ele já tem uma facilidade de ler pesquisas, e muitas pesquisas, muitos estudos, muitos artigos científicos, e conseguir transformar isso numa pauta bacana, porque ele escreve muito para a BBC. Inclusive, tem um montão, a maior parte das coisas que ele escreve para a BBC, no final são traduzidas e publicadas no site da BBC Brasil aqui. Então, vira e mexe, eu vejo coisas dele publicadas aqui no Brasil. Então, ele tem muito essa experiência de ler esses artigos acadêmicos, essas pesquisas científicas, e traduzir isso para nós, para o público leigo. O David Robson, ele começou esse livro porque ele mesmo sempre começa com uma inquietação pessoal, né? Ele estava sentindo se sentindo um pouco ansioso, com um pouco de depressão. E aí ele foi procurar um médico que receitou para ele um antidepressivo e avisou: ai, olha, pode ser que você, no começo, você experimente um pouco, você sinta um pouco de dor de cabeça, um pouco de enxaqueca e tudo mais. E aí ele começou a tomar o remédio e praticamente, imediatamente, ele começou a sentir dor de cabeça. Daí ele falou, mas gente, isso é muito esquisito, porque eu nunca tenho dor de cabeça. Ah, é esse remédio, é esse remédio. No mesmo, por conta do trabalho dele, na mesma época, ele estava fazendo uma reportagem sobre efeito placebo e nocebo, que é isso que você mencionou, que eu já vou explicar já o que que é. E aí ele começou a achar que ele estava sob esse efeito, e ele começou a se debruçar sobre esse assunto. O que que é o efeito placebo, né? A gente, o efeito placebo é mais fácil das pessoas entenderem, porque a gente fala muito sobre isso, né? Tem até banda que chama placebo, né? O efeito placebo
acontece quando vários médicos e pesquisadores, eles vão, por exemplo, fazer um estudo, eles separam as pessoas em grupos, sei lá, vou testar um medicamento para dor de cabeça. Então, as pessoas são separadas em grupos, um grupo vai tomar o remédio em si, a outra pessoa vai tomar um comprimido feito de açúcar, farinha e açúcar, e aí os médicos vão notar ali, vão observar os efeitos do medicamento nos dois grupos. Então, muitas vezes, as pessoas que tomam o placebo acabam relatando uma melhora mesmo tomando o comprimido de açúcar, né? O efeito nocebo é o efeito que é você tomar o remédio e relatar efeitos que você acha que você vai ter porque alguém te falou que você poderia ter, mas na verdade você não está tendo. Como é que descobre isso, né? É, a, a dor é real, assim. Então, o David Robson, quando ele estava tomando antidepressivo, ele estava sentindo uma dor de cabeça real, mas não era o medicamento que estava dando a dor de cabeça, era o efeito da expectativa dele em ter a dor de cabeça. A dor era real, não era mentira, mas não era, não era diretamente uma consequência do remédio, e sim uma consequência da expectativa dele de que eu vou passar mal, eu vou ter dor de cabeça, então o corpo meio que estava respondendo por aquilo. Uhum. Quando ele leu tudo isso sobre efeito placebo e nocebo, ele começou a perceber se começou a prestar atenção no próprio corpo mais, e conversando com os médicos, ele conseguiu entender que ele não estava sentindo, aquela dor de cabeça não estava ligada ao remédio, e aí ele paulatinamente passou a ter menos dor de cabeça até que ele não tem mais. E aí a experiência dele com o remédio começou a se tornar um pouco melhor. Então, a partir disso, ele começou a se questionar que efeitos que essas expectativas podem ter, não só na nossa saúde física, mas na nossa saúde mental e, assim, nas conexões cerebrais que a gente faz. Então, se a expectativa dele de ter a dor de cabeça porque estava tomando remédio foi capaz de criar uma dor de cabeça real, o que mais que essa expectativa pode criar? E é sobre isso que ele se debruça no livro todo. E aí ele vai, no livro todo, trazendo inúmeros exemplos, não só exemplos de saúde física, né? Então, mas em várias áreas da nossa vida. Então, ele fala sobre alimentação, ele fala sobre produtividade, ele fala sobre a saúde fisiológica também. Ele dá inúmeros exemplos, a gente pode falar depois mais detalhadamente de alguns, mas ele traz inúmeros exemplos basicamente da seguinte tese, de que a nossa mentalidade, assim, a nossa predisposição, o nosso cérebro, claro, a gente já sabia que o cérebro controlava o corpo todo, mas a gente não sabia o quanto, né? Então, assim, a nossa mentalidade, o jeito com que a gente pensa as coisas também influencia como essas coisas vão acontecer. E é muito. E eu acho que isso torna a atividade da ciência ainda mais desafiadora, né, Bia? Porque de onde vêm as coisas? Eu vou contar uma historinha que é assim. Eu assim, a partir dos 20 anos, eu sempre tive um problema com peso. Então, e aí fazia atividade física, parava, fazia natação, parava, fazia musculação, parava. E teve uma época que eu comecei a correr e eu não, tava no parque correndo, eu senti uma fisgadinha, assim, na lombar, né? É, e essa fisgadinha me levou a visitar médicos, né? E os médicos tiravam raio-x, falavam, você tem uma protusão, você tem uma compressão do espaço intervertebral, e aí os discursos iam piorando, né? Você talvez precise passar por uma cirurgia, você vai sofrer cada vez mais com isso. E à medida em que as pessoas iam falando, e é claro que não era uma associação que eu fazia na época, a minha dor foi piorando, 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 né? É, e eu tive, entre os 20 e os 30 anos, entre os 20 e os 35, 36 anos, eu acho, crises muito fortes, assim, de travar minhas costas, né? E eu precisar parar precisar ficar de cama durante uma semana. Uma semana e ia melhorando e tal. Então,
é viagem que eu deixei de fazer, é festa que eu deixei de ir, e o sentimento que isso dá sobre um pouco a ideia que você faz do teu corpo, ou seja, se você tem um problema degenerativo na sua coluna, você se enxerga muito menos jovem, você se enxerga velho, você se enxerga uma pessoa limitada, e os médicos falavam, você não pode agachar, você não pode levantar, você não pode carregar, você não pode mais ser mochileiro, porque eu era mochileiro, viajava para lá para cá, e isso marcou muito a minha vida, né? E por um acaso, num desses podcasts da vida, né? E aí também tem a ver aí com o meu fascínio pela não ficção, porque eu acho que os livros de não ficção, eu descobri coisas que eu jamais ficaria sabendo, assim, e é muito fascinante, sabe? Eu fiquei sabendo de um médico, né? Era um médico da Universidade de Nova York, um pesquisador, que ele pesquisava dor lombar e de como grande parte, né? A gente não está aqui falando que toda dor lombar, né? Tem essa origem, mas grande parte da dor lombar era uma somatização, ou seja, a pessoa sentia a dor, era real, né? É uma dor excruciante, é uma dor muito difícil, você não consegue se mexer, você fica travado mesmo e tal. Era uma somatização. Ela se dá. E aí ele vai provando por A mais B, que em geral, que refutando a ideia de, da teoria de degeneração, vamos dizer, era um mal que dava entre os 20 e os 40 anos, em que a pessoa estava mais ou menos tomada pelas responsabilidades do trabalho, muitas vezes, né, casado, com filhos e tal, e que muitas vezes esse peso da responsabilidade da vida adulta acabava se concentrando nas costas, acabava sendo somatizado, né? E que aí ele vai dando, né? Ele fala que anti-inflamatório, que é o que a gente sempre toma nesses casos, né? Havia uma crise de prescrição de anti-inflamatório, né? Aí é lógico, aí eu fui atrás da pesquisa, vi todo um dossiê da Lancet que falava sobre, né, como o anti-inflamatório era praticamente um placebo, isso estava no livro, nos artigos, né? E de que muitas vezes as lesões elas não provocavam dor por tanto tempo, assim, que era um pouco estranho isso, né? E que muitas vezes o raio-x que confirmava isso era olha, tá aqui, ó, você tem muitas vezes ele não estava presente, né, no caso de dor, e inversamente tinha casos em que a pessoa tinha uma, uma compressãozinha e não tinha dor nenhuma, entende? E ele recomendava, falava assim, ó, passando a sua crise da dor nas costas, a gente recomenda atividade física vigorosa, né? Foi quando eu comecei a correr, né? Eu tinha 37 para 38 anos, eu tenho 45 anos, desde que eu li esse livro, a minha dor passou, passou. Eu nunca mais tive crise na lombar, Bia, entendeu? E eu comecei a correr, eu corro há 7, 8 anos, sabe? Já fiz, né, não meia maratona, porque eu, sei lá, não sou muito também, eu gosto de ter saúde, sabe? Mas eu não sou atleta, não tenho pendor para atleta, mas assim, isso, eu fiquei, tipo, nenhum médico tinha me falado isso, eu tive que descobrir um podcast, ler esse livro do cara, que se chama John Sarno, e que mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida, né? Então, eu até conversei com um amigo meu, um escritor chamado Roberto Tadei, ele falou, minha avó bem que diz que dor que muda de lugar, a gente precisa prestar atenção, né? E aí, eu acho que isso nos leva para uma discussão derivada, né, Bia, dessa ideia dos fenômenos de histeria coletiva, né? Porque o livro, como você falou, ele é dividido em vários capítulos temáticos. Então tem estresse, é, atividade física, a capacidade de trabalhar com foco, inclusive. E eu acho que a gente pode discutir algumas dessas questões e também pensar um pouco na derivação disso para nós, escritoras e escritores, que, né, precisamos trabalhar e tal, e como que isso pode nos ajudar. Você podia falar um pouco sobre isso? Claro. Eu acho que tem uma coisa que você comentou no começo da tua fala, que era aquilo de você se olhar
se achar menos, né? Achar que você não tem aquela capacidade toda, né? E isso é uma coisa que o David fala no começo do livro, das tais profecias autorrealizáveis, né? Assim, ele fala que quanto mais, que são essas crenças limitantes, que a gente também tem isso na psicologia e tudo mais. Então é isso, quanto mais a gente acha que não tem condições de fazer, menos a gente vai tentar fazer, porque a gente tem a tendência de achar que não vai dar certo, tem a tendência de achar que não vai adiantar nada, né? Então, eu acho que esses efeitos psicológicos, que são essas crenças limitantes que a gente está falando, é o que a gente vê de mais comum, né? Ah, eu não, eu não tenho, sei lá, 2 dos requisitos para essa vaga de 10 requisitos que estão pensando, então nem vou tentar, né? Mas então aí eu nem vou tentar o emprego, então eu nem vou conseguir, nem vou tentar, nem vou chegar para conversar com aquela pessoa porque eu me interessei, né? Então, eu acho que a gente acaba se refreando de algumas formas por conta disso, porque em algum momento a gente leu, em algum momento alguém falou, em algum momento a gente achou que a gente não podia, né? Então essa expectativa nossa, que é a expectativa negativa, né, acaba travando a gente. Eu acho que é importante a gente também falar que, é, como a gente está falando de ciência até agora, né? E é muito importante, o David, ele fala isso no livro, o poder da mente não é suficiente para que, eu vou mentalizar aqui uma pilha de dinheiro e vou ficar rico amanhã. Eu vou mentalizar, sei lá, uma pessoa que tem uma doença grave. Eu vou mentalizar um banho de luz azul e daí eu vou me curar dessa doença. Não é isso, né? Assim, é claro que para questões mais complexas, a gente é todo questões complexas precisam de soluções complexas, né? Quando tem solução. Mas o que ele está dizendo é que, no geral, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar determina muitas das nossas dificuldades e pode apontar para muitas das soluções, né? Um pouco é isso que eu acho. Não é lei da atração, né? Não é lei da atração, não é manifestação, assim, jogar para o universo, né? Assim, tudo bem, nada contra quem faz isso, mas assim, não é isso que ele está dizendo neste livro, né? Hum, hum. É, o que ele está dizendo aqui é que existem técnicas psicológicas, né, que a gente pode ir treinando o nosso cérebro para melhorar a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Uma das coisas que ele fala, por exemplo, é esse compartilhamento. Quanto mais a gente compartilha, que foi o que aconteceu com você quando você ouviu o podcast, quanto mais a gente compartilha, mais a gente vai entendendo e se inspirando nesses exemplos e vai aumentando essa nossa compreensão das coisas, né? Uhum. Coisas que ele fala no livro que eu acho que são muito interessantes, esse fenômeno dessa histeria coletiva, que eu nem gosto muito da palavra histeria, que tem ali um meio pejorativo, assim, mas ele fala muito desse comportamento da gente ser influenciado pelo comportamento do grupo, né? Isso ele fala que basicamente é o que acontece por conta da teoria, daquela questão dos neurônios espelho, né? Você boceja, eu bocejo também, eu tô dando risada, você sente vontade de rir, uma pessoa tá chorando, a gente fica emocionada, isso tudo acontece por conta do neurônio espelho. E essas reações físicas que a gente tem é o que a gente tá mais acostumado, a gente entende isso, reconhece isso mais facilmente. Mas também tem consequências psicológicas desse neurônio espelho. Por exemplo, sei lá, a gente tem um grupo de amigos que é super inteligente e a gente se sente mais inteligente quando está no entorno desses amigos, assim. Ou, sei lá, você tem um grupo de amigos que só faz fofoca o dia inteiro e você se sente, nossa, me sinto mal, assim, também, né? Então, isso também influencia o nosso comportamento e como a gente entende a gente mesmo, né? De um jeito mais amplo, isso acontece, por exemplo, quando a gente começa a ver na mídia, por exemplo, você vai ver o jornal, na televisão, e você só vê crime, 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 ou desgraça, 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 a gente fica achando que o mundo inteiro é uma desgraça. Ou se a gente fica só vendo, sei lá, vídeo fofo de gatinho no YouTube, sei lá, né, ou no Instagram, que também acha que a gente fica alienado. Então, essa questão do neurônio espelho, para muito além do físico, que é o que a gente reconhece mais, ela traz para a gente uma coisa que ele fala que é a base para empatia, né? Uma base neural
para a gente sentir empatia. Por um lado, que é uma coisa bacana, mas também pode ter uma consequência meio ruim, que é esse contágio social, que é o que a gente estava falando, com relação às coisas, fake news, por exemplo. A gente viveu isso na pandemia, um monte de informação errada, um monte de coisa, e causando um pânico nas pessoas. E às vezes tem também, eles tem uma hora no livro que ele fala sobre o tecnopânico, que num dado momento, em finalzinho do século XIX, 1889, 1890, é, na Inglaterra começou a se relatar vários casos de pessoas com sensibilidade auditiva, dor no ouvido, dor de cabeça pesada e tudo. E aí, quando os médicos foram investigar isso, o telefone tinha acabado de ser inventado. Então, o medo do desconhecido, essa insegurança causava um pouco, não, isso aqui vai me fazer mal, né? Então, às vezes pode realmente fazer mal, mas maior parte das vezes começa com o desconhecido, começa com essa ignorância, começa com a gente não sabendo lidar com essa novidade, né? Uhum. E essa novidade pode ser boa, pode ser ruim, né? A gente de novo está falando de pandemia, foi uma novidade, entre aspas, uma coisa que muita gente da nossa geração não tinha visto, não tinha vivido uma coisas assim, a maior parte das pessoas não, né? Então a gente não sabia muito como lidar, então a gente vai se apegando no que está no entorno. Então esse contágio social acaba influenciando a gente desse jeito também, né? Uma coisa que me impressiona o David Robson não menciona a psicanálise, mas eu acho muito interessante porque esse debate, de alguma forma, deu ensejo para a criação da psicanálise, né? O Freud ele começa estudando esse fenômeno que era chamado de histeria na época, né, do século XVIII, XIX, e havia, né, vamos dizer, uma grande consternação para aquele estudo super positivista que procurava localizar as doenças na anatomia, no corpo e tal, para certas afecções, para certas doenças, que não tinham, vamos dizer, sede, né, muito fácil no corpo. Então, o que acontecia era, eles procuravam, né, o lugar da loucura, vamos dizer, o lugar da loucura, do delírio e tal, e não encontravam no corpo, né? O Freud ele vai assistir aquelas aulas do Charcot em Salpêtrière, que era uma clínica ali em Paris, e ele fica muito impressionado mesmo com isso. E ele fica muito impressionado com o poder da palavra sobre a dor, sobre a doença, e o que muito me impressiona é, bom, isso vai dar origem a cura pela palavra, e no começo a psicanálise ela se chama isso, talking cure, e de como isso tem um efeito, e é bacana porque aí a ciência vai atrás e vai investigando coisas que na época não daria para investigar, né? E o que me chama muito a atenção, Bia, é como não é, vamos dizer, um mal-estar, assim, a gente não está falando só de uma sensação superficial, assim, a gente está falando de índice glicêmico, a gente está Sim, falando sim, de hormônio, a gente está sim. falando. Eu gosto muito daquela pesquisa que o David Robinson menciona, né? De uma psicóloga, inclusive essa pesquisa é muito bacana, muito elegante, a pesquisa que ela, vamos dizer, reúne um grupo de voluntários, acho que ali na faixa dos 70 anos, né? Agora eu não me lembro bem. E leva eles uma casa de campo, né? E essa casa de campo, ela não sei quem já assistiu em algum lugar do passado, sabe? Que ele tinha que se vestir como na década de 30 e ter a moedinha da década de 30 e botar o terno e ouvir música. E o que acontece é esse experimento. Então, nesse lugar onde o pessoal ficou durante 2 semanas, era todo o ambiente, a música, a trilha sonora, levava essa turma para quando eles tinham 20, 30 anos a menos, né? E testaram pressão arterial, acuidade visual, capacidade cognitiva, e tudo melhorou, ou seja, tudo rejuvenesceu, né? Hum, Diante de certos estímulos, as pessoas se sentem mais jovens. E elas se sentindo mais jovens, o corpo delas realmente responde a isso. Eu acho que, assim,
o modo como isso é comprovado em diversas áreas é um lance que me impressiona muito, assim. E de como é o que você falou, os efeitos eles são contagiosos, existe um efeito de contágio entre essas pessoas, né? Ele também cita aqui vários exemplos que tem a ver com alimentação. E eu acho que a alimentação hoje em dia eu sei que é um tema bastante caro para você e para mim também né? A gente já falou sobre isso. E por isso que eu acho bacana a gente trazer aqui, né? Por exemplo, nesse estudo que você mencionou dessas pessoas de mais idade que foram para essa casa e tudo mais, a alimentação também era uma alimentação feita meio à moda antiga, né? E aí poderia dizer, nossa, mas então é a alimentação à moda antiga que fez com que as pessoas tivessem melhores índices, né, glicêmico, de pressão, colesterol, não sei o quê. Talvez sim, mas não é suficiente em tão pouco tempo, né, de 2 semanas que era o estudo. Então, tinham outros fatores envolvidos ali. E eu acho que tem e todo mundo que está ouvindo a gente vai conseguir se identificar com a questão do glúten, né? Que a gente tem ouvido assim, ouvido muito falar sobre isso recentemente, né? Então, eu não tenho os números brasileiros, mas eu imagino que deve ser alguma coisa parecida. Mas o David, ele fala, por exemplo, que assim, entre os Estados Unidos e Europa, sei lá, 1% das pessoas tem doença celíaca, que é super sério. Aí mais 1% das pessoas tem alergia ao trigo em si. Então, não só ao glúten, mas a outras proteínas do trigo e tudo mais. E aí, um sem número de pessoas que é muito difícil de conseguir mensurar, as pessoas relatam sensibilidade ao glúten. E aí foram feitas pesquisas, está tudo aqui no livro, tem as referências e tudo mais. Foram feitas pesquisas com vários grupos, né? Algumas pessoas essas pessoas que relatam essa sensibilidade, aí elas ficaram, sei lá, 2 semanas sem comer nada que tenha trigo, daí depois foi introduzido o trigo aos poucos, e aí enfim, para algumas pessoas foi introduzido, para outras não. Enfim, a questão toda é que o que se descobriu, o que se observou é que efetivamente 16% das pessoas tiveram essa sensibilidade mais afetada, mas que 40% que relatava antes que tinha sensibilidade falou que não tinha, mas tinha comido pão depois. Então, assim, a gente às vezes é muito impressionado pelo que a gente vê em um monte de revistas de fitness, em um monte de coisas que a gente vê na internet e tudo mais, e fica achando que tem alguma doença que a gente não tem. Não estou dizendo que tem pessoas que têm a doença e que estão mentindo, não é isso, de novo, né? Mas a questão é que, às vezes, assim, será que a gente realmente tem tudo que a gente tem? Será que realmente as coisas estão acontecendo do jeito que a gente acha que estão acontecendo no nosso corpo? Será que, às vezes, não é melhor a gente se voltar um pouco para dentro e ver o que está acontecendo aqui dentro, em vez das informações todas do que estão aí fora, né? De novo, é a questão que você estava falando sobre a corrida. Os médicos falaram que você não podia nunca mais correr. Até que um doido foi lá e falou: não, vai lá, corre sim, corre um monte, corre pra caramba. E aí você foi lá e fez e tudo, e funcionou para você, né? A gente não está falando sobre uma única solução generalizada para todo mundo, mas é a questão de descobrir o que funciona pra gente, né? E para muitas pessoas pode ser que ficar sem glúten ou ficar sem lactose pode ser que melhore, mas muitas vezes pode ser só um efeito placebo da gente, né? Assim. Eu acho que a gente é isso, né? A gente corre o risco de ser mal compreendido, nesse sentido de que eles falam muito sobre estresse, ele fala muito sobre o estresse e tal, sobre o trabalho, e o David Robson, o autor, ele não tá questionando a precarização do trabalho, que é um dado no mundo, a sociedade do cansaço, né, da qual o Byung-Chul Han fala, né, mas muitas vezes, de fato, numa sociedade nossa mediatizada, onde as coisas circulam com muita velocidade, existem sim fenômenos que são fenômenos desses neurônios espelho, da qual você mencionou, são efeitos de empatia, são efeitos de contágio. Essa história do glúten, eu acho que tem muita coisa no livro que explica muita coisa que a gente viveu, sabe? E que você fala,
estranho, né? Mais uma vez, vou contar. Eu sou muito influenciável, eu acho, porque no ano passado, lá por volta de julho, eu comecei a ter o estômago atacar muito, muito, muito. Aí a primeira reação que eu fiz foi, falar, não, eu vou tirar o álcool completamente, porque o álcool irrita, né, a parede do estômago, beleza, né? E eu tava num lugar, né, justamente na Holanda, que tem muito queijo e tem muito álcool, né? Assim, a cerveja, tem muita cerveja e tal. Então, eu tava comendo muito queijo e tava tomando muito álcool. Não muito, mas mais do que o normal. E aí eu marquei uma consulta com uma nutricionista conhecida, uma pessoa em quem eu confio, e ela falou: olha, tem 90% de chance de ser, na verdade, intolerância à lactose, tá? E aí eu falei: nossa, eu tenho intolerância à lactose. Então é essa a questão. Aí eu cortei durante 3 dias e, de fato, meu estômago, né, melhorou muito. E sempre que eu comia algum queijo, às vezes um pedacinho de queijo, meu estômago atacava, né? Aí no começo deste ano, eu fui fazer o tal do teste da intolerância à lactose e deu que eu não tinha intolerância à lactose. E aí passou a associação. Todos os queijos que você deixou de comer, você ficou lembrando, ai, nossa, Cara, não, Bia, passou a associação. Aí hoje eu como queijo. Eu lembro sim. de estar com a minha companheira, a gente pediu uma tábua de queijos. Eu falei, nossa, que gostoso isso com vinho, não sei o quê. E eu, no dia seguinte, estava destruído. E eu pedi aí, mês passado, também uma tábua de queijo, não aconteceu absolutamente nada. O David, ele fala uma coisa muito engraçada, ele fala que tem um capítulo aqui do livro inteirinho sobre alimentação, né, e sobre a questão do marketing do saudável, né, mas ele fala uma coisa que o jeito que a gente pensa a comida influencia a nossa sensação de saciedade e influencia a absorção dos nutrientes. Uhum, São as duas coisas. Ele fala que a sensação de saciedade não está só no estômago, está no cérebro também, porque tem várias pesquisas. Ele cita uma pesquisa de umas pessoas que estavam tomando sopa de tomate numa tigela, que a tigela esvaziava ou enchia, a tigela era do mesmo tamanho, né? Mas a pessoa às vezes achava que estava tomando 300 ml e a outra 500 ml de sopa, e aí às vezes quem achou que estava tomando 500 ml, mas tomou na verdade só 300, se sentia mais saciado do que as outras pessoas, enfim. Tem vários exemplos que ele dá aqui. Inclusive, por exemplo, de pessoas que têm amnésia fortíssima e que esquecem que comeu, e daí você põe ali uma comida, uma refeição, a pessoa come, uhum, dali 5 minutos a pessoa esqueceu que comeu e come tudo de novo. uhum, Então, ele fala que o cérebro ele realmente tem essa influência na nossa sensação de saciedade, mas também no quanto a gente aproveita nutricionalmente daquela refeição, né? Então, por exemplo, se a gente fica achando que ele dá esse exemplo da salada de macarrão. Então, tem duas saladas de macarrão. Uma tá lá com um rótulo assim, saudável, nutritivo, não sei, fit, baixa caloria. fit, baixa caloria, e a mesma salada de macarrão do lado tá lá, substancioso, gostoso, não sei o quê. As pessoas se sentiam mais saciadas comendo essa que tá com o rótulo todo turbinado do que a outra com a sensação fit. Então ele fala que nesse sentido o marketing do saudável prejudica, porque quanto mais você vai falando que a coisa é fit, que a coisa é sem baixa gordura, não sei o quê, a gente já vai comer aquilo esperando que não vai dar conta da fome que a gente tem. Uhum, E aí dispara o gatilho pros petisquinhos do meio da tarde, assim. uhum, No final acaba sendo uma coisa bem prejudicial. Sem entrar no mérito de que nem sempre baixa gordura quer dizer baixa em açúcar, enfim, sem entrar nesse mérito, mas assim, mas é isso. Então, o jeito que a gente vai pensar a coisa, as coisas que a gente está comendo, a refeição que a gente está fazendo, também influencia, influencia na nossa relação com a comida e, de novo, na relação com o entorno, né? uhum, Ele fala, por exemplo, que quando a gente está comendo na frente da TV ou fazendo scroll no celular, na internet, ou trabalhando e tudo mais, a gente não cria a memória do que a gente comeu. Então a gente esquece o tanto, não só o que, mas o tanto que a gente comeu, e aí depois a gente fica achando que não comeu nada, e aí por isso que fica comendo mais é. durante a tarde, por exemplo. E ele menciona justamente o hormônio da fome, né? Que é a É, grelina, que é secretada pelo exatamente. estômago quando
ele tá vazio, ou seja, logo antes de comer a gente tá com esse índice alto, né? E depois de comer ele abaixa, né? E depois eles testam isso. E a grelina, ela tem uma influência direta na taxa metabólica. Ou Metabólica, seja, se a nossa grelina ela tá alta, e se ela se mantém alta porque a gente comeu uma coisa que tá com uma cara de diet de 30 calorias, o nosso corpo vai economizar o gasto energético. Ou seja, a exatamente. coisa vai ser. Não vai adiantar nada, Bia. É Não vai muito adiantar interessante. nada. É. É só prejudicial, porque daí esse gasto energético tem uma questão que ele fala, esse nosso, assim, porque tudo que a gente ingere, ele vira energia para a gente poder funcionar. Se a Uhum, gente está economizando esse gasto energético achando que vai faltar mais tarde, uhum, isso prejudica também várias funções cognitivas. Então, às vezes você tem uma reunião, ou você tem um texto para escrever, ou você tem uma apresentação para fazer, e você não consegue desempenhar aquilo como poderia, justamente porque o teu corpo está nessa economia do uhum, gasto energético, né? uhum. Ele fala sobre isso também quando ele vai citar, e aí os teus ouvintes vão adorar, porque a gente vai falar da Danielle Steele, que é uma escritora, ame ou odeie, mas a mulher tá, né, publicou milhões de livros, centenas de livros, mas ele fala, por exemplo, dessa questão do gasto energético, que muitas vezes a gente, que assim, uma parte da teoria diz que a gente tem um estoque limitado de energia para poder fazer, para poder tomar as decisões. E qualquer atividade cerebral, qualquer esforço mental gasta essa glicose, gasta essa energia. Então, sei lá, algumas gastam mais, outras gastam menos, mas até decidir qual é a roupa que a gente vai vestir de manhã é um gasto energético ali, né? Por isso que Steve Jobs só usava calça jeans e camiseta preta, né? E tênis, porque ele não quer perder tempo fazendo isso, né? Obama também, enfim. É, mas o que que acontece? Tem também outras teorias que falam que a gente tem um gasto energético, que a gente tem um reservatório que a gente não usa, porque a gente o tempo todo acha que, nossa, eu já fiz tanta coisa, já tô tão cansada, não vou conseguir fazer mais nada. Então, ele te fala, e aí é que ele cita o exemplo da Danielle Steele, que quanto mais se a gente conseguir treinar nosso cérebro como um músculo para entender que essas reservas de energia não são limitadas, que a gente tem mais energia do que a gente acha que tem, então isso vai ter consequências não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente também. A gente vai estar mais disposto a fazer mais coisas. E aí a história da Danielle Steele é isso, de que ela falou que durante muito tempo ela trabalhava, sei lá, quantas horas por dia? Mais 20 horas, ela falou 20 horas. 20 horas por dia, imagina. Acordava super cedo, fazia 20 horas por dia. Ela, em algum momento, ela fala, né, que acho que foram, sei lá, quase 200 livros que essa mulher escreveu e tudo mais. E ela chegava no fim do dia conseguindo produzir, porque para ela era um pouco assim, não tenho o que fazer, eu preciso escrever, então eu vou continuar escrevendo. É isso que eu tenho que fazer agora, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer desse jeito, vou fazer do melhor jeito e continuo assim. Ela disse que se ela parasse para pensar que se ela estava cansada e tudo mais, ela não, ela não ia conseguir dar conta, né? É claro que eu acho que para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras pessoas não, né? A gente sabe que nem sempre a banda toca do mesmo jeito para todo mundo, mas ela fala assim que para ela a gente essa reserva de energia ela estava ali, né? E um pouco então tem uma das pesquisas que ele cita quando ele fala da Danielle Steele, ele fala sobre isso, que então a gente consegue ter, né, reconfigurar o nosso cérebro para conseguir acessar essas reservas de energia que estão ali meio escondidas que a gente acha que não tem, né? É, que muitas vezes essa crença limitante, de novo, é o que faz a gente procrastinar o trabalho, por exemplo, ou alguma coisa que você tem que entregar, é, ou às vezes a gente conseguir desempenhar as múltiplas tarefas que a gente tem no dia a dia. E isso, fazer um adendo aqui para puxar uma coisa do livro do Foco Roubado, isso não quer dizer que a gente é multitarefa. Isso não quer dizer que a gente consegue fazer
Perfeito. várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é um mito, isso é uma fake news. Muito bom. Porque a gente pular de uma tarefa para outra, por exemplo, você está lá escrevendo um texto, alguém vem e te interrompe para perguntar, sei lá, um troço nada a ver. Essa interrupção faz com que a gente demore, em média, 20 minutos para conseguir o nível de concentração que a gente tinha antes, né? E o gasto energético dessa interrupção é muito alto. Uhum. Então, Danielle Steele, imagino eu, ficava sentada escrevendo, eu não estava pensando no almoço, não estava pensando no cachorro que tem que passear, nas contas para pagar, talvez ela estava concentrada fazendo o texto. Porque é isso, a gente não é multitarefa, você não consegue escrever um texto, parar 2 minutos, responder um e-mail, depois voltar e continuar no mesmo ponto que você parou, entendeu? Que você tinha ali interrompido. Porque a gente tem essa demora para se aprofundar no nível de concentração que a gente estava antes. Então, talvez acessar essas reservas energéticas seja mais fácil quando a gente está mais concentrado em alguma coisa. A gente está naquele estado de flow, né? Uhum. Eu acho. Nossa, dá para pensar muita coisa. Eu, quando oriento os participantes das minhas formações a procurar, vamos dizer, um método, um enquadre para que eles possam escrever e encontrar um tempo na agenda, né, que muitas vezes é muito difícil achar esse tempo, né? Eu recomendo a criação desses blocos, não sou só eu que Sim, falo isso, né? Se você puder reservar um bloco de tempo para fazer, ou seja, você de fato você tranca esse bloco na tua agenda, né? sim, E é como uma ida ao dentista. Ninguém fica questionando você ir ao dentista. Fala, não vai ao dentista, fica aqui comigo. Não existe isso, né? E, e eu acho que conseguir se ater a esse cronograma, eu acho que é importante justamente por conta dessa consciência de que a interrupção ela é muito deletéria. Eu escrevendo me sinto um urso hibernando. Sabe aquela coisa que se você sim, desperta o urso no meio do inverno ele morre? É isso, é um pouco essa ideia de que, é, puxa, putz, sabe assim, e soa até meio antipático você falar, não fala comigo, né? Não fala sim. comigo porque eu tô escrevendo, mas infelizmente, qualquer, sabe, qualquer interrupção dessa natureza, ela pode ser muito prejudicial. Agora, eu acho que esse exemplo da Danielle Steel é muito interessante, porque eu nunca li Danielle Steel, mas ela. E eu fui atrás das referências que o David Robson menciona no texto, porque eu acho fantástica essa coisa de método de escrita, de criação. Cada autor tem um, cada autora tem um, e é tão singular isso. E é muito bacana, eu adoro isso, sobre processo. E, e ela, de fato, ela diz que ela escreve 20 horas por dia, que quando ela começa a escrever um livro, ela não faz outra coisa antes de terminar a primeira versão, né? E nos artigos ela até menciona, ela fala, não, é porque é muito mais simples, dá mais trabalho depois ter que voltar e retomar e resgatar, e eu já vou lá e escrevo, que ela passa meses sem ver uma escova de cabelo, que ela tem a comida dela entregue no escritório, ou seja, ela é um caso que assim, a gente não pode recomendar para as pessoas esse caso, é um absurdo. Ela escreve 7 livros por ano, É né? A muita coisa. altura da escrita do Lado Bom das Expectativas, ela tinha escrito 180. Agora eu já vi que chegou a 210 já, os livros que ela escreveu. E ela tem 77 anos. Ou Sim, seja, ela questiona vários dos nossos preceitos, né? Essa ideia do estresse, essa ideia do do esgotamento etaísmo, decisório, né? Essa ideia da idade, que eu acho da que é uma das idade. coisas que é muito discutida no livro, de que a gente vai piorando a nossa capacidade cognitiva, não sei o quê, e que é algo que eu acho que pega em muita gente isso. A pessoa chega nos 40 e fala, ai, nossa, aos 40, né, as coisas começam a ficar mais complicadas, não é? E de como essas crenças, elas de fato têm um. Eu acho que talvez a lição disso seja você não vai escrever 7 livros por ano, porque isso vai exigir um sacrifício de um suposto equilíbrio vida, né, trabalho, né, é, muito grande. Mas será que você não pode escrever um? Sabe? Não é Sim. assim, se essa mulher de 77 consegue escrever 7, será que um livro você não consegue? Será que realmente você está cansado? E será que a É, atividade não alienada
como é o da escrita, que, né, é seguida pela nossa paixão, pela nossa curiosidade, será que ela tem o mesmo efeito sobre o nosso cansaço, sobre o nosso esgotamento, do que uma atividade alienada, um trabalho que você vai lá e que você cumpre e que você não gosta de fazer? Porque muitas vezes a gente migra esse sentimento, né, daquele lugar para esse. Eu vejo isso nas pessoas, elas começam a se sentir estressadas. Mas muitas vezes não é estresse, né? Como disse no livro, é ânimo, é entusiasmo. É uma Sim. espécie de uma excitação interna que é difícil, às vezes, de administrar mesmo, mas que é algo que se identifica muito mais com a vida, né? Com esse impulso, com a pulsão de vida, do que com a pulsão de morte, né? E tem uma questão do estresse que a gente acha que, assim, em geral, o estresse é associado com coisas ruins, né? Assim, é, cientificamente, né, assim, o estresse, a origem, né, a maior parte das pessoas acho que já sabe disso, mas a origem do estresse é aquela, é um senso de autopreservação, né, assim, então eu preciso estar o tempo todo em alerta, porque lá atrás, na pré-história, sei lá, eu podia vir um mastodonte vir, né, me atacar, sei lá. Hoje em dia, a gente continua com essa mesma resposta, né, é, luta ou fuga, né, mas muitas vezes o estresse, eu acho, é, quer dizer, não sou eu que eu acho, esses são os médicos que acham, tem um neurologista com quem eu converso bastante, ele me fala isso, que o estresse, ele tem um estresse ruim, que é debilitante, que é limitante, que é paralisante, mas tem um estresse que ele é bom, que é um estresse que é o que você falou, que te joga para frente, que você fica animado para fazer as coisas e, principalmente, que isso que eu acho que é a diferença, é o estresse que cria boa memória. Então, por exemplo, eu vou receber, sei lá, 20 pessoas para almoçar na minha casa esse fim de semana, são os meus amigos, sei lá, porque é aniversário do meu marido. Tá bom. É um estresse ter que ficar pensando nas compras, ter que cozinhar, ter que lavar a louça, ter que limpar a casa, ter que... Mas depois, a memória disso que fica vai fazer muito vai fazer um bem muito maior do que o mal que fez antes da antecipação. Eu vou, sei lá, saltar de paraquedas. Nossa, tô estressada, não consigo dormir, tô ansiosa, tô aqui, né? Não consegui jantar, não consegui comer, não consegui. Mas assim, depois, a memória que aquilo cria pode trazer benefícios muito maiores, né? Então, assim, a gente sabe que o estresse é uma coisa ruim, mas tem um lado bom do estresse também, né? Você vê que eu sou um pouco poliana, né? Assim, eu fico tentando ver o lado bom de várias coisas, não é, mas não é uma poliana, né? Como a gente disse, assim, uma poliana deslumbrada. É uma poliana científica, né? Que tá ali, né? A ciência está mostrando pra gente que tem um lado bom dessas outras coisas que a gente acha que, muitas vezes a gente fala assim, não cria expectativa porque daí você não se decepciona. Não, vamos criar uma expectativa boa em cima das coisas, sabe? Isso que eu acho Sim. que é legal. Vamos criar uma expectativa bacana em torno do envelhecimento, né? Em torno do trabalho quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, de novo, que não seja precarizado, que não seja explorado, que não seja, né? Mas vamos criar uma expectativa bacana em torno disso, né? E um pouco a ideia de que, assim, o ideal da vida é se a pessoa se agarra a um ideal que seja de, né, todos os dias são iguais, todos os dias têm que ser razoáveis, equilibrados, a gente tem que ter. Isso não é uma noção tão saudável assim da vida como a gente imaginava. De fato, assim, a emoção, a ansiedade, a expectativa, ela cria, né, ela vai criando marcos na nossa existência. Esse teu exemplo é perfeito, porque eu acho que assim, qual que de fato é a função da ansiedade, né? Qual que de fato é a função, por exemplo, da raiva, né? Eu estava estudando recentemente a teoria do Bowlby, né? Que mostra como muitas vezes que a raiva tem suas funções. A raiva às vezes é um jeito de você mostrar para o outro que determinada coisa é importante para você, sabe? Então a gente precisa ser tomado às vezes de raiva para que e isso a outra pessoa registra de uma forma mais fala não, fica Sim. marcado. Tá? Então a nossa história ela talvez não seja mesmo um grande retiro num mosteiro, nem seja para ser. Para algumas se a pessoa quer e ela sente, beleza, mais uma vez, tem espaço para tudo nesse mundo. Mas eu acho muito bacana isso que você está falando, porque de algum modo, vamos dizer, desmonta um pouco
essa ideia, esse perfeccionismo com o qual a gente se. Ah, tipo, eu senti Sim, estressado, eu não posso me sentir estressado. né? O Exato. Robson vai falar, né? Assim, pô, o estresse. Se você acolhe o estresse, você acolhe essa ansiedade de uma forma positiva, ele não vai ser tão deletério quanto se você fica com ansiedade por conta da ansiedade, né? Muitas Sim. vezes o mal tá no medo do medo, na ansiedade da ansiedade, né? É, exatamente, assim. Acho que é um pouco isso, assim, que a gente, o resumo, assim, acho que acho que a mensagem bacana do livro, né, voltando àquela conversa lá do começo que a gente estava falando, assim, o que que a gente aprende com esse livro e o que que a gente consegue aplicar, né, desse livro para o nosso dia a dia, que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, eu acho que é isso, assim, é um pouco mudar a nossa mentalidade. Antes de mudar, mas na verdade avaliar o nosso jeito de pensar, analisar qual que é o jeito que a gente pensa. E aí, se achar que tem que mudar, vai lá e muda, né? Mas pelo menos ter, se questionar, assim, será que essa crença que eu tenho, será que esse jeito de eu pensar, será que esse jeito de eu encarar as coisas é o jeito que está funcionando melhor para mim? E não é um melhor jeito de uma forma absoluta, mas para mim, né? E, bom, e aí por consequência, com o entorno, porque a gente se relaciona com as pessoas, mas acho que é isso, assim, será que é o tempo todo se reavaliar, o tempo todo olhar para si e ver se aquele jeito está funcionando, senão vamos mudar. E aí o bacana desse livro é isso, é que ele vai mostrar por A mais B e inúmeras pesquisas e científicas e estudos e tudo mais, e estão todas as referências aqui no final, tem, sei lá, um monte de, sei lá quantas páginas de referência, 40 páginas de referência, sei lá, para mostrar que não são vozes da minha cabeça que estão falando isso, né? Assim, tem, tem fundamento tudo isso que a gente está fazendo, né? Tudo isso que a gente está sugerindo, né? É uma expansão da mente mesmo, né? É uma ampliação da nossa compreensão de mundo, da compreensão da gente mesmo. Eu acho assim, fica o meu convite para todo mundo que está assistindo ou escutando a nossa conversa. A gente, né, esse livro ele rende muitas conversas. Então, assim, a Sim, gente conseguiu mencionar algumas das pesquisas, algumas das contribuições que essa obra oferece, né? E fica a minha sugestão para a leitura do livro. Eu acho que a leitura do livro, eu acho que ela é indispensável, porque o que eu gosto, assim, quando eu leio um livro, é que ele sedimenta esses sim, conhecimentos na gente, sabe? é, Às vezes a é, conversa ela introduz, mas a leitura do livro sedimenta esses conhecimentos na gente. Então é poderosíssimo e é como todo bom livro, um diálogo, né? Um diálogo com as referências, um diálogo com a gente e com a pesquisa que está sendo feita. Vamos dizer que esse é um registro de um movimento, de uma indagação que prossegue, que vai gerar, vamos dizer, mais pesquisa, outros resultados e tal. Então, recomendo a leitura do David Robson, recomendo a leitura do Foco Roubado, do Johan Hari, Michel, como que é o sobrenome? Demurger. Como? Demurger. Demugé, perfeito. Obrigado. E eu vou recomendar um livro que não é da Vestígio, mas que é o livro da Virginia Woolf, com a tradução da Bia, né? Da editora Tordesilhas. É uma tradução fantástica. Se você não leu ainda esse livro da Virginia Woolf, eu é, leia, porque é também um livro que fala de outros livros e é um marco, assim, né? Do pensamento contemporâneo, século Sim, XX. E, Bia, posso fazer uma última pergunta antes da gente claro. encerrar? A gente começou a nossa conversa falando sobre não ficção e tal. E esse é um canal, né? É um podcast para autoras, autores. Que dicas que você dá? O que você recomenda para essas pessoas que estão interessadas em, às vezes, inclusive, elas saem da academia ou estão na academia e gostariam de, vamos dizer, produzir, né, divulgação científica. O que você recomenda? Que dica que você dá para quem quer se enveredar pela não ficção, de modo geral?
Olha, a divulgação científica para mim é uma necessidade, assim, e eu acho que é um caminho muito bacana da gente compartilhar conhecimento, né? Se a pessoa é uma pessoa da área científica, então, sei lá, suponhamos um médico, um psicólogo, um psiquiatra que queira escrever, eu acho que é uma, em geral, é uma pessoa que já está acostumada a escrever vários artigos e tudo mais, então a recomendação maior que eu faço é adequar a linguagem para o público leigo, é nunca pressupor que o público já sabe daquilo que você está falando, porque a maior parte das coisas vai ser muito rotineira para o profissional, mas para o público leigo é sempre uma novidade, então não ter medo de começar do ombro para chegar na unha, né, para contar a história. Eu acho que isso é bacana, é bastante bacana. E para quem é, por exemplo, como o David Robson, um jornalista que vai querer escrever sobre um tema científico, eu acho que é se cercar do máximo possível, o jornalista já sabe fazer isso super bem, das fontes confiáveis e que vão poder enriquecer ali o texto, né? Eu acho que, do ponto de vista mais prático, eu acho que estruturar o livro, como eu sempre falo, faz um sumário, aí depois você diz lá, X capítulos, depois escreve um parágrafo resumindo cada capítulo e vai expandindo aquilo à medida que a pesquisa vai avançando e ter em mente que nem sempre começar do começo é o melhor jeito. Porque se a pessoa tem a estrutura do livro na cabeça, na hora que essa pessoa estiver fazendo uma pesquisa, uma entrevista, lendo um texto que for se encaixando no capítulo 8, depois no 7, depois no 10, depois no 5, você já vai construindo esse livro ao longo das suas pesquisas, das suas leituras, né? Nem sempre a gente começar pela introdução é o melhor jeito, né? Porque a gente vai reunindo informações e depois tem que juntar, organizar essas informações de alguma forma. Então, às vezes, construir os capítulos ao mesmo tempo pode ser bom, porque você não perde as informações, né? Você vai desenvolvendo ali as ideias, se a pessoa não se perder no meio daquilo tudo, mas vai desenvolvendo as ideias ali, e aí o livro vai tomando corpo, e aí, mentalmente, a gente vai vendo o livro tomando corpo e vai vendo a coisa crescer, a gente vai ficando mais animado de fazer o livro, mais animado de continuar o trabalho, né? Porque muitas vezes teus alunos, as pessoas que são escritoras vão saber disso melhor do que eu. A tela em branco, a página em branco é muito desafiadora, né? Então, se você começar decupando o texto em pequenos bloquinhos, né? Isso também pode ajudar. Bia, muito, muito obrigado. Foi uma delícia essa conversa. Eu que agradeço, eu que agradeço. Falar de livro é sempre bom, conversar com você é Nossa. sempre ótimo. Então, eu adorei, adorei. Olha, como que as pessoas fazem para te encontrar? Ou para o site da editora? Que você... Olha, o site da editora, então, a editora Vestígio faz parte do Grupo Autêntica, então o nosso site está no grupoautêntica.com.br, tem lá uma aba Vestígio, vocês vão poder ver tudo que a gente está fazendo. Eu tô no Instagram como @Bia Nunes de Souza, tudo com S. O Instagram da Vestígio é @editora Vestígio, então tem lá também tudo que a gente está fazendo, todos os lançamentos, dá para conhecer bastante da nossa produção. E é isso. Eu agradeço demais, demais o teu convite e espero que as pessoas gostem. Obrigado, Bia. Bom, eu vou deixar todos esses endereços na descrição do episódio, seja no YouTube, seja no seu tocador favorito. E mais uma vez fica o convite para a leitura O Lado Bom das Expectativas, David Robson, e depois conta pra gente o que você achou. Valeu, Bia. Um abraço.